Queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos, nós estamos aqui mais uma vez para juntos refletirmos sobre um tema que nos ajude a superar, ultrapassar esse período de dificuldade que nós estamos vivendo esse ano. A Igreja Batista Orla Sul, ela fica aqui pertinho do Shopping Recife, no auditório da Academia Cristã. Todos os domingos nós nos reunimos às 18h15 para a celebração, adoração do nosso Deus e momentos de reflexões também com todos que estão ali. Nós queremos refletir nesse último domingo do mês de junho de 2020 sobre o tema pandemia, depressão e reorganização da vida. Pandemia, depressão e reorganização da vida. E nós vamos utilizar o texto de contar a história, na verdade, mais uma história da vida do profeta Elias, que está relatada num livro do Antigo Testamento chamado de Reis, né? Livro dos Reis de Israel. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer essa leitura e nós vamos entender o porquê ou como a gente consegue entrar em depressão e ao mesmo tempo sair dessa depressão. O texto nos diz o seguinte: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez aos meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. E parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E orou assim ao Senhor: já chega, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Aliás, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono profundo. E de repente um anjo tocou e lhe disse: levante-se e coma. E Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e o tocou novamente pela segunda vez e dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida deu forças o bastante para ele andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e somente a ti, zelosamente. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles querem me matar também agora. E o Senhor Deus disse: saia e vá adiante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo veio um sussurro calmo e suave. Então Elias ouviu o sussurro, cobriu o seu rosto com a sua capa, e então saiu e ficou na entrada da caverna, e a voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a ti e somente a ti zelosamente. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Só eu sobrei, estou sozinho e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, filho de Safate, para ficar em seu lugar.
Que Deus queira nos abençoar na compreensão dessa história que nós acabamos de ler e na reflexão que nós vamos fazer. Só repetindo o título: depressão e reorganização de vida. Depressão e reorganização de vida. Se a gente observar, a primeira frase que introduz esse texto que nós acabamos de ler é a frase que diz assim: então o rei Acabe contou a Jezabel, sua esposa, tudo aquilo que Elias havia feito. Esse tudo aquilo que Elias havia feito, não é justo que a gente veja apenas os últimos acontecimentos que antecederam essa história, mas que a gente retroceda 3 anos antes e possa entender o momento em que esse profeta chamado de Elias, ele entra na história de Israel, justamente no reinado do rei Acabe, e confronta o rei Acabe, e aí começa a fazer algumas coisas que são extraordinárias. Primeiro ele diz assim: olha, Deus mandou que haja uma seca como nunca vista nesse país, e há 3 anos de seca. Ele decreta uma seca. Depois disso ele vai viver com uma viúva pobre que tem apenas um filho, e ele multiplica o alimento dessa viúva, porque já não havia alimento em canto nenhum mais, né? Ele multiplica o pouco alimento que havia dentro daquela casa para durar os 3 anos em que ele esteve hospedado com ela. O filho dessa mulher morre e Elias ressuscita esse menino também. Após isso, Elias entra em combate, em conflito com os 450 profetas de um deus falso chamado Baal, né? Que existia na época, ou que se acreditava na época, e eles vencem esses indivíduos através de um desafio, fazendo descer fogo do céu para queimar o sacrifício que estava ali na terra. Depois disso, ele novamente sobe o monte, junto com o rei Acabe, com o seu ajudante, e ele faz com que, ora novamente, faz com que a chuva volte a Israel. Ele luta com esses 450 profetas, junto com o povo de Israel, e mata esses 450 profetas. Então você vê que é uma vida extremamente tumultuada, ou seja, uma vida extremamente ativa, uma vida em que ele não havia parado para nada nos últimos 3 anos, sem férias nenhuma, apenas lutas, problemas, dificuldades que ele havia enfrentado, coisas extraordinárias que havia feito: seca, chuva, fogo descer do céu, vencer 450 homens numa luta ferrenha. Elias, portanto, nesse instante, a gente poderia dizer assim que ele estava no auge das suas vitórias. Ele estava no auge do seu ministério. Por outro lado, a gente encontra ao mesmo tempo um Elias agora nesse capítulo 19, porque essa história começa no capítulo 17 de 1 Reis. Agora no capítulo 19, perante a ameaça de Jezabel, a mulher de Acabe, que era adepta da religião do deus Baal, perante a ameaça dela de matá-lo, né, você vai encontrar um Elias completamente diferente. Um Elias que é muitas vezes visto, né, como alguém com plena depressão. Ou seja, alguém que tinha medo, um medo excessivo. Se ele tinha vencido 450 profetas, não tinha por que ter medo dos mensageiros que pudessem matá-lo, afinal Deus estava do lado dele, mas incompreensivamente ele está com medo nessa hora. Ele está isolado, está sozinho, ele está no meio de um caminho no deserto também. Ele está desanimado, dizendo assim: já basta, não aguento mais, Deus, parou aqui. Sentei debaixo dessa árvore aqui no meio do deserto. Essa árvore se chamava de zimbro, era uma árvore frondosa, deveria existir pouquíssimas no meio do deserto. Ele estava debaixo de uma árvore dessa, à sombra de uma árvore dessa. Ele estava desanimado, ele estava cansado, ele estava com sono, ele estava com vontade de morrer, porque ele diz assim: agora já basta. Se todo mundo tem que morrer, como dizem algumas traduções, né? Eu diria que aqui e agora é o momento em que eu posso morrer tranquilamente, se você quiser me levar. Então, você verifica que em 3 anos Elias estava lá em cima, no auge de todas as coisas, no pleno exercício do seu ministério. 3 anos depois ele está em plena depressão. A psicologia ela pega essas palavras, né,
para tomar para si e também exemplificar coisas, como o termo, por exemplo, depressão, vem justamente da própria geografia, conforme nós estamos dizendo aqui. Enfim, Elias estava perdido no meio do deserto, estava depressivo, estava precisando reorganizar a sua vida naquele instante. Nós vamos tirar os olhos de Elias nesse texto, porque a maioria das pessoas fazem interpretações focando no personagem Elias, e nós vamos ao contrário. Hoje nós vamos olhar para Deus, que é o personagem principal da história que eu acabei de contar para os amigos aqui, os irmãos da nossa igreja. E nós queremos tirar algumas lições disso, e a primeira dessas lições é de que Deus é um Deus que respeita os nossos limites. Deus é um Deus que respeita os meus limites. E se tinha uma pessoa que estava no seu limite, era justamente Elias naquele instante. A corda havia esticado demais, ele havia trabalhado demais, ele havia dado tudo de si. Como ele fala, ele diz assim, eu tenho te servido zelosamente. Esse zelosamente lá no original significa com afinco, com vontade, com força, efetivamente, não é? Esse Elias é um Elias que está depressivo, mas como consequência do que se chama hoje de uma síndrome de burnout. É um indivíduo que esgotou-se fisicamente e mentalmente. É alguém que, na verdade, está mais do que nunca precisando de um descanso. Ele precisa descansar. É isso que Elias precisa. E o que me impressiona é o fato que existe um Deus nessa história que respeita os meus limites. É um Deus que compreende o meu cansaço. É um Deus que verifica a minha estafa física, mental, em que eu estou inserido. E respeita isso. É impressionante como Deus deixa Elias dormir. Dormir e dormir. Dormir o suficiente para descansar. Nenhum de nós é uma máquina, não é? Nenhum de nós é alguém que consegue fazer e só fazer sem descansar de jeito nenhum. Deus, portanto, deixa Elias dormir o quanto ele precisa, o quanto ele necessita. Ele sabe do cansaço do seu servo. Ele sabe o quanto ele havia se esgotado servindo a ele durante aquele período. E Deus não é um patrão daqueles que obriga você a trabalhar num serviço escravo durante 18 horas por dia. Não, ele não é. Aliás, se nós formos verificar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo número 13, na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase, né? Ele diz dessa maneira: nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros seres humanos. Tudo que vocês precisam lembrar que Deus não deixará que vocês fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação, os problemas, as dificuldades que existem na sua vida. Eu gosto muito dessa frase. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite. Ou seja, Deus é um Deus que respeita os meus limites. Os meus limites físicos, os meus limites emocionais, os meus limites psicológicos, os meus limites até espirituais. Deus respeita os meus limites. Às vezes eu mesmo não respeito os meus limites, mas Deus com certeza respeita os meus limites. A segunda coisa que essa história nos traz como lição é o fato também de que Deus ele restaura o meu vigor. Deus ele restaura o meu vigor. Do mesmo jeito que ele respeita os meus limites, ele restaura o meu vigor, a minha força física. Por duas vezes nesse texto, nós temos que Elias acordou e havia uma refeição pronta para ele, né? Alguém havia feito essa refeição para ele. E aqui não precisa se pensar como o texto fala que o anjo do Senhor
tocou de leve em Elias. E olha bem o cuidado aí ao acordar Elias, né? Tocou de leve em Elias, o acordou e disse: levante-se e coma. Por 2 vezes, Deus se preocupa em providenciar o sustento que Elias precisava naquele instante. Tudo bem, alguém pode argumentar assim e dizer, era uma dieta pão e água, né? Era só pão e água. Mas há 2 detalhes aqui muito interessantes do texto. O texto nos diz que o pão era um pão assado nas pedras em brasa. Ou seja, era um pão assadinho, quentinho, gostoso, feito na hora. E a água, o texto nos diz que a água estava dentro de uma jarra. Ou seja, era uma água fresquinha, era uma água gelada em meio ao deserto. Quem já tomou água aqui de jarra, né, talvez no interior, quem já experimentou um filtro de barro, né, já tomou água de um filtro de barro, sabe que aquela água é uma água bem geladinha, ela não é uma água quente. Portanto, o que Deus estava providenciando para Elias não era um pão duro e uma água quente. Aliás, no meio do deserto, pão e água é um verdadeiro banquete para quem não tem nada. Simboliza você ter a possibilidade de sobreviver, simboliza a possibilidade de você caminhar e mais adiante. E Deus, ele sabe exatamente como suprir as nossas necessidades e não os nossos luxos. Luxo não, mas as nossas necessidades Deus vai sempre prover, vai sempre suprir da melhor maneira possível e na medida exata do tempo. Da segunda vez que o anjo chega e toca de leve em Elias e o acorda e diz assim, levante-se, coma, ele também diz assim, porque a viagem, a sua jornada será longa. E eu tenho um chaveirinho do Cirque du Soleil, de quem eu sou fã de carteirinha, que diz assim, a jornada nunca termina. A jornada nunca termina. E é como se aquele anjo estivesse dizendo para Elias assim, Elias, levante-se, coma, porque a sua jornada não terminou. A sua jornada nunca termina. E durante 40 dias e 40 noites, Elias caminha sem sentir fome nenhuma. Ou seja, Deus supre a nossa necessidade na medida exata do tempo que nós precisamos para sobreviver. 40 dias e 40 noites é uma quarentena. Nós já passamos na pandemia pela quarentena, 40 dias, pela sessentena, 60 dias, pela noventena, já entramos agora em mais de 90 dias praticamente de pandemia. Mas Deus está nos suprindo na exata medida do tempo em que nós precisamos. Confie nisso. Tenha certeza disso em sua vida. Então Deus, ele respeita os meus limites. Deus, ele restaura o meu vigor para que eu continue caminhando na vida, caminhando nessa jornada que não tem fim. E em terceiro lugar, Deus reorganiza a minha vida. Deus reorganiza a minha vida. Entenda bem que do Monte Carmelo, de onde Elias saiu, até o Monte Horebe, ou Monte Sinai, onde ele estava agora após essa jornada de 40 dias, Elias ainda continuava completamente perdido. Elias continuava ainda meio sem saber o que fazer da vida dele. A vida dele não estava reorganizada. Ela não tinha uma direção a seguir. Elias estava, na verdade, como aquele boxeador que foi nocauteado. Você sabe quando o indivíduo leva um golpe muito forte na ponta do queixo, ele cai e fica meio grogue, né? Sem saber onde é que ele está direito, vendo as luzes, mas sem entender bem o que é que está acontecendo, que o juiz vai lá e começa aquela contagem para que o indivíduo possa se recuperar. Elias estava assim, desse jeito. Tanto é que, nesse instante, Deus pergunta a ele assim, Elias, 2 vezes Deus pergunta, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ou por que você está aqui? E Elias responde como que, através de um mantra, dizendo, eu fui zeloso, trabalhando para o Senhor, eles pecaram, o povo pecou, destruiu os teus altares, mataram os teus profetas.
Eu estou sozinho e agora quero me matar. Das 2 vezes que Deus pergunta isso para ele, esse mantra memorizado que ele tem na cabeça, ele repete. Ele poderia até dizer assim, eu estou aqui porque o Senhor me mandou aqui. Ele poderia dizer, eu não sei, eu não tenho a menor ideia porque eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu só sei que eu fugi de lá e estou aqui, me escondendo dentro de uma caverna, porque a primeira coisa que ele faz quando chega no Monte Sinai é se esconder dentro de uma caverna naquele instante. Ou seja, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo da vida, não tenho a menor ideia do que eu sou nesse instante. Eu trabalhei tanto, eu servi tanto, eu corri tanto, que agora eu não sei mais o que fazer da minha vida. E eu estou aqui, vítima de uma síndrome de burnout, eu estou aqui em plena depressão e eu não sei o que fazer da minha vida nesse instante. Eu só sei relatar alguma coisa que houve no passado, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui e agora, eu não sei. Eu só sei que eu fui zeloso, eu só sei que eles pecaram, eu só sei que eu estou sozinho, eu só sei que querem me matar. Mas o que é que eu estou fazendo aqui, eu não tenho a menor ideia de jeito nenhum. Se eu perguntar para você agora, o que é que você está fazendo aqui, Antônio, João, Maria, Joaquim, né? O que é que você está fazendo aqui nesse instante? Aliás, alguns intérpretes da Bíblia dizem que, na verdade, essa pergunta ela tem um sentido mais amplo, um sentido maior, como quem diz assim, qual é o propósito da tua vida? Qual é o sentido da tua vida, Elias? O que é que você está fazendo aqui na Terra, nesse instante? Não era só o momento exato ali, mas era também o sentido amplo da vida. Nesse momento, com a vida completamente sem rumo, sem direção, esgotado fisicamente, sem um norte, Deus chama Elias e diz, vem cá, Elias, do Carmelo ao Monte Sinai, eu vou reorganizar agora a tua vida. E o que Deus diz para Elias nesse instante é, volte para o caminho do deserto, para os lados de Damasco. E por que essa expressão ela é importante? Volte pelo caminho que você veio, caminho do deserto, ou seja, você não vai sair do deserto da vida, não vai sair ainda do deserto da vida. Volte pelo caminho do deserto para o lado de Damasco. O que Deus está dizendo é assim, volte para o norte, porque toda a caminhada de Elias, do Monte Carmelo até o Monte Sinai, tinha sido em sentido da região sul. Agora Deus diz para ele, não, eu vou dar o norte da sua vida. O norte da sua vida é voltar exatamente para lá de onde você veio. Esse é o seu norte de vida. Esse é o seu propósito de vida. Essa é a direção que você tem que seguir, que você vai seguir. Esse é o seu rumo que você vai tomar agora na sua vida também. E em segundo lugar, Deus faz uma coisa também que é maravilhosa. Deus começa a reorganizar a vida do profeta Elias através de atividades. Ele diz, você vai voltar para lá, você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir uma terceira pessoa que se chama Eliseu como profeta que vai lhe substituir. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu tenho um plano de aposentadoria para você, Elias. Um plano que você não pensou, um plano que você não idealizou. Mas eu quero que você volte às suas atividades de profeta como você sempre foi, fazendo aquilo que eu digo que você deve fazer. Deus nessa hora está dizendo, Elias, você precisa fazer isso, isso e isso. Ou seja, Ele está direcionando Elias. Para alguém que estava completamente perdido, sem norte, sem direção, sem visão de futuro, Deus está dizendo, eu estou aqui agora reorganizando a sua vida. Meu querido amigo, meu prezado irmão, talvez a sua vida esteja completamente desorganizada em relação a essa pandemia e aos seus negócios, aquilo que você planejou como atividade comercial, profissional para o ano de 2020. Pode ser que esteja tudo aí de perna pro ar. Pode ser que a sua vida emocional, familiar também tenha, com a pandemia, virado de ponta cabeça.
e você esteja completamente desnorteado também, mas saiba que Deus nessa hora está dizendo para você assim: eu consigo, eu posso, eu quero reorganizar a sua vida. Eu quero lhe dar um norte. Eu quero dizer para você quais são as atividades que você precisa fazer. Abra o seu coração para mim. Abra seu coração para mim nessa hora, para entender qual é o meu propósito, qual é a minha proposta de vida para você em meio a esse caos que você está vivendo nesse instante. Então Deus, quem é Deus, esse personagem principal dessa história? Ele é aquele que respeita os meus limites, é aquele que restaura o meu vigor físico, emocional e mental. Ele é aquele que reorganiza a minha vida para que eu possa seguir em frente mais uma vez. Concluindo, eu quero dizer duas coisas para os irmãos e os amigos nesse dia de hoje. Fazer um resumo e dar uma possível explicação. Qual é o resumo que eu quero fazer? Olha só, Elias naquele instante ele era um homem que precisava de sombra, ele precisava de sono, ele precisava de sustento, ele precisava de sentido para a vida e ele precisava de sussurro, de voz suave, não mais do que isso. O texto que nós lemos diz que quando Elias chegou no Monte Sinai, chamado também de Horebe, ele foi para dentro de uma caverna e Deus disse: vá ter comigo lá em cima no cume do monte. E enquanto isso, Elias não saiu da caverna, mas ele viu passar por ali uma tempestade, um vento extremamente forte que arrebentava com tudo. É esse o sentido mesmo do original. Fendia as rochas, fazia com que, na verdade, as pedras caíssem, ou seja, arrasava o monte. Depois veio um terremoto que fazia tudo tremer. E depois veio um fogo terrível que queimava tudo em cima daquele monte. E passou o vento, e passou o terremoto, e passou o fogo. E depois de tudo isso é que Elias ouve uma voz suave. Engraçado que no original hebraico a expressão voz suave são duas expressões juntinhas que significa mais ou menos assim: um pequeno silêncio. Um pequeno silêncio. Um pequeno silêncio. Por isso que é traduzido como um sussurro. Um sussurro. Só isso. Nada mais do que isso. Fantástico. Elias precisava, portanto, de sombra, de sono, de sustento, de sentido para a vida e de sussurro. De uma voz suave que falasse ao seu coração, que falasse à sua alma. Se eu perguntar para você agora, desses 5 S's, né? Esse é talvez o verdadeiro 5S, né? O que é que você está precisando? Você está precisando de sombra e de sono para descansar? Porque a caminhada no deserto está muito difícil para você? Você está precisando de sustento porque as suas economias, o seu salário, o seu emprego evaporou com a pandemia? É isso que está te preocupando? É o teu sustento, sustento da tua família? Você está preocupado porque você não está vendo nenhum rumo, nenhuma direção, nenhum sentido para a sua vida até agora, porque tudo se evaporou, tudo se modificou? O que é que você está precisando? Sombra e sono para descansar? Sustento para lhe revigorar? Sentido da vida para que você possa saber qual o rumo, qual é a direção, qual é o teu propósito? Você está precisando de que Deus fale, sussurre à sua alma, ao seu coração, lhe diga: olha, calma, eu estou aqui. De que você está precisando? Esse é o resumo que eu queria fazer. Mas a possível interpretação ou explicação, que é uma pergunta que é um questionamento que me invade o coração toda vez que eu leio esse texto, é assim: por que Deus precisava do vento forte, do terremoto e do fogo naquele instante? Elias era uma pessoa já assustada, perdida. Elias era uma pessoa que estava sem norte até então.
E há essa atmosfera espetacular, tumultuada, esse cenário extraordinário, terrivelmente extraordinário, vento que arrebenta tudo, terremoto que faz tremer tudo, fogo que queima tudo. Para que Deus precisava disso? E talvez, e só talvez, a possível explicação seja exatamente essa. Deus queria dizer a Elias assim: Elias, por mais terrível que seja a tempestade, ela passa. Elias, por mais terrível que possa ser o terremoto, ele passa. Elias, por mais terrível que seja o terror do fogo, ele passa. Mas sabe o que não passa, Elias? É a minha presença em tua vida. É a minha voz no teu coração. É a minha voz que acalma, que é como um pequeno silêncio, que a tudo vence, que a tudo, na verdade, põe no lugar, como eu estou colocando no lugar a tua vida nesse instante, Elias. Não há tempestade que não cesse, não há terremoto que não passe, não há terror do fogo que não cesse, que não desapareça. Tudo passa, menos Deus na minha vida e na sua vida. Não dando gritos na gente, mas respeitando os nossos limites, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Restaurando o nosso vigor físico, emocional e psicológico. E reorganizando a nossa vida que entrou no meio de um caos terrível. Esse é Deus. Esse é o personagem principal dessa história. Não é Elias. Elias é um ser humano igual a mim e a você, sem nenhuma diferença. Deus é o personagem principal dessa história. Porque é Ele que respeita os teus limites. É Ele que restaura o teu vigor. É Ele que reorganiza a sua vida com certeza absoluta. Por pior que seja a pandemia, ela passa. Como o vento forte, como o terremoto, como o terror do fogo. Ela passa. Eu queria convidar você nesse instante a você depositar a sua fé, a sua confiança, entregar completamente a sua vida a Deus. Sabendo que Ele é esse maravilhoso Senhor que cuida de nós, que respeita a gente, que restaura a gente, que reorganiza a nossa vida. Você está com a vida desarrumada, seja lá em que sentido for, você está com a sua vida se despedaçando, você está tremendo de medo, entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Deus. Confie nele, tenha esperança, tenha fé, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é aquele que nos criou. E ninguém nos ama mais do que esse Deus que a gente serve. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, se você acha que ela faz sentido para a vida das pessoas, que você possa curtir no nosso Facebook, que você possa compartilhar, né, através do seu Facebook, das suas redes sociais, esse link que nós mandamos para você sempre, que você possa fazer essa mensagem chegar a outras pessoas que nesse momento difícil que nós estamos passando também precisam conhecer esse Deus que respeita os nossos limites, que restaura o nosso vigor e que reorganiza a nossa vida, nos dando um novo propósito, um novo rumo e uma nova direção. Que Deus te abençoe e uma boa semana no nome de Jesus. Amém.